Olá! Hoje eu vou estar falando a respeito de alguns bloqueios que vocês podem estar fazendo nos sites pelo Squid. Eu tenho então duas máquinas virtuais, uma com o CentOS, que eu vou instalar o Squid, e outra com o Windows XP com Service Pack 3, que vai servir como cliente dessa máquina com o CentOS aqui. Muito bem, então agora eu vou fazer logon nessa máquina, né? Pra gente já começar a fazer essa configuração. Na verdade, eu diria sim que vocês podem fazer assim, pegar essa configuração e colocar direto no conf original, só modificando as linhas que eu vou mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, em aplicativo, sistema terminal. Eu vou digitar SU para entrar no modo superusuário, digitar a senha do usuário root. E eu vou digitar então i1 update para ver se o sistema está atualizado. Isso é importante para manter o sistema atualizado. Agora então eu vou digitar i1 install squid e vamos fazer a instalação do squid. Eu vou mostrar basicamente com o arquivo original mesmo, como que você pode fazer para inserir as ACLs nesse squid. Na verdade até ACL de bloqueio, né? Que daí no caso você pode estar fazendo esses bloqueios. Eu vou mostrar diversos tipos de bloqueios que vocês podem estar fazendo para esse squid aqui na rede local. Agora então ele está instalando o squid. E agora então ele está instalado. Pois bem, agora vamos lá então em cd tc cd squid. Vemos que aqui temos o cache mgr, o error page, o mime, o squid.conf. Agora eu vou editar então com vim o squid.conf. Sabe essa linha que tem nesse arquivo mesmo original, que tem insert your on rules here to allow access from your clients? Então, essa linha aqui, vocês vão pegar, vocês vão excluir ela, toda ela, e a partir daqui é que a gente vai começar a inserir as ACLs. Veja que eu não modifiquei nada do arquivo original, só modifiquei aquela linha, ó. Todas essas partes aqui, ó, né, no caso o localnet, se vocês quiserem colocar alguma modificação aqui, vocês podem também, no caso colocar o IP local e enfim. Mas veja que é o arquivo conf original, né? Praticamente original, só foi apagado uma linha. Agora então eu vou mostrar para vocês algumas ACLs. Eu vou mostrar uma ACL básica aqui para alguns sites, por exemplo. A ACL bloqueados, DST domain, então ele vai bloquear o orkut.com, facebook.com, e http _aces dn bloqueados. Eu vou então apertar ESC WQ para gravar e sair, e vou digitar setup para entrar no firewall e fazer a modificação dele para a porta 3128. Vou adicionar aqui a 3128 TCP e vou fechar ele aqui, sim, sair da ferramenta. Agora a gente vai iniciar o cache com serce e squid start. Como ele falhou aqui, eu vou lá com o vim squid.conf e vou editar essas linhas aqui para http, aliás, visible host name, botar meu nome, agora gravar e sair e restart.
Muito bem, ele iniciou aqui. Então a modificação que eu fiz agora nesse arquivo é que eu modifiquei o visible host name para Wanderson, que ele ficou aqui, tá? Porque ele deu erro na inicialização desse arquivo mesmo, então não tem problema, foi só isso mesmo, tá? Eu vou lá no meu cliente Windows XP agora, vou modificar ele aqui. Vou aqui, infelizmente, usar Internet Explorer porque eu não tive tempo de instalar outro navegador melhor, mas vamos com ele mesmo. Ferramentas, opções na internet aqui. Eu vou aqui nas configurações da LAN e eu vou apontar para o meu IP, que é, pegar aqui, ifconfig, é o 010. Então aqui é 192.68.0.10 na porta 3128. Ok. Beleza, agora eu vou então iniciar o Internet Exploit e ele está conectado corretamente aqui com o Squid. Se eu fizer um teste aqui, ele navega também HTTPS e FTP. Por exemplo, eu vou acessar o ftp.kernel.org e essa listagem de diretório aqui que ele está me mostrando, ela não é do servidor ou do Windows Internet Explorer, não. Isso aqui é do próprio Squid mesmo, tá? Esse Squid ele faz essa listagem de diretório quando você acessa o site FTP. Então isso significa que o Squid está funcionando corretamente aqui por causa dessa generate aqui embaixo, ó, essa assinatura que é do Squid. Então a gente já sabe que o sistema aqui, o Internet Explorer, já está configurado com Squid. Bom, a gente configurou lá na squid.conf ACL bloqueados, DST domain, eu coloquei então orkut.com e facebook.com. Então quer dizer que esses usuários que se conectarem a esse servidor, eles não vão poder acessar o www.facebook.com, acesso negado. Veja que outros sites, por exemplo, Google, Gmail, enfim, outros sites, os clientes vão conseguir acessar. Agora o Facebook e o Orkut, acesso negado. Então quer dizer que esses sites aqui, eles não vão conseguir acessar através desse cache, tá? Isso aqui é só para você que quer bloquear apenas alguns domínios ou liberar alguns domínios, tá? Agora então vamos testar outra CL. A ACL bloqueados agora por um arquivo, né? Você vai fazer assim. Em vez de usar apenas alguns nomes de host, você vai usar um arquivo separado agora para fazer esses bloqueios. Então a diretiva é a seguinte: ACL bloqueados URL underline nossa, deixa pra lá. Enfim, aí no caso aqui URL aqui -i, aí em /tc /squid /bloqueados. Então dentro do arquivo bloqueados eu vou colocar todos os sites que eu quero que as pessoas não acessem. Vou dar um WQ aqui para gravar isso aí e vou digitar então vim bloqueados. Aqui eu posso inserir vários sites, por exemplo. Aí uma dica ideal é assim: se você, por exemplo, tem o site www.facebook.com.br, certo? Na verdade, se as pessoas acessarem o site facebook.com, eles vão ter acesso. Então quer dizer, é melhor você colocar o site dessa forma aqui, porque tudo que vier, mesmo www, https, http, ftp.facebook.com, não vai ter acesso por causa desse ponto aqui. Se você deixar esse ponto, ele vai, tudo que for Facebook, tudo que for mesmo sendo .com, .net, enfim, ele vai bloquear. Porque, por exemplo, o RedTube, por exemplo, que é um site adulto, ele tem acesso redtube.com.br. Então quer dizer que por esse site você tem acesso tanto por .br quanto por .com.
Então, .com.br.com. Se você botar só .com, o .br vai estar aberto, então quer dizer que todo mundo vai poder acessar. Então, a gente coloca aqui o Facebook, então .twitter. Então quer dizer, twitter.com bloqueado, Twitter bloqueado, www.twitter.com bloqueado, www.twitter.com.br bloqueado, www.twitter.com .net.br bloqueado, .gov.br bloqueado. Então é assim por diante. Por exemplo, se existisse, claro, um domínio assim, twitter.net.br, ele estaria bloqueado. Twitter. Alguma coisa bloqueado. Agora, se você colocar assim twitter.com.br, você só bloqueia o .com.br do Twitter. Mas se existiu, por exemplo, o twitter.net.br, você não consegue bloquear, então ele já vai ter acesso automaticamente. Se você bloquear, por exemplo, twitter.gov.br, por exemplo, se existisse, ele estaria liberado. Assim, dessa forma. Assim, dessa forma, estaria bloqueado tanto .gov.br, tanto .com.br, quanto net.br, quanto alguma coisa.br. Só para o site do Twitter. Eu não sei se deu para pegar muito bem aqui, mas só que, por exemplo, assim, se o site tiver o ftp.twitter.com, ele estaria bloqueado tanto para o www quanto para o ftp, quanto para o http e assim por diante, tá? Eu vou bloquear também o .hotmail. Eu vou bloquear também um site aqui, por exemplo, UOL, UOL e o .terra. Nada contra esses sites, tá, pessoal? Só pra gente fazer esse teste mesmo, mas vocês podem pegar uma lista de sites e ir bloqueando dessa forma. Então, quer dizer, eu vou dar um WQ aqui para gravar isso aí e vou reiniciar o Squid com Service Squid Restart. Agora lá no meu Windows XP, eu vou estar navegando nos sites, né? Esperar o cache aqui reiniciar. E então, recapitulando, se você bloquear o site com, por exemplo, se existisse terra.net.br, você estaria bloqueando ele. Agora, se você colocar na diretiva só terra.com.br, o terra.net.br estaria aberto, então é um problema. Tá? Se você botar só o .com.br como domínio total. Pois bem, vamos lá. Aqui a gente bloqueou então, no arquivo bloqueados, o Facebook, Twitter, Hotmail, UOL e Terra. Vamos então testar com o twitter.com. Acesso negado. Se existisse, twitter.com.ar bloqueado, twitter.net.br bloqueado, só www.twitter bloqueado. Só Twitter, impossível, mas se existisse, né? Bloqueado. Tá, aqui do Twitter. Nossa, vou habilitar isso aqui. Então, bloqueado. Facebook. Só Facebook.net.br bloqueado. Se existisse, claro, né? Porque é só facebook.com.br ou facebook.com ou pt-br.facebook.com. Aí eles estariam bloqueados, ó. Certo? Ó, o que o pessoal acessa bastante aqui, ó, pt-br.facebook.com bloqueado. Só ptbr.facebook bloqueado. Então quer dizer, tudo que envolve essa palavra aqui, Facebook, ele estaria bloqueado. Agora então, testando o site do UOL, por exemplo, www.uol.com.br bloqueado. Se existisse o .com.br ponto mais alguma coisa, ele estaria bloqueado. Qualquer coisa, ponto alguma coisa, estaria bloqueado. Por exemplo, .br, sei lá, alguma coisa, .net, bloqueado.
Então quer dizer, você não deixa mais espaço para que as pessoas consigam acessar esse site dessa forma. Testando essas ACLs. Agora eu vou testar o terra.com. Se fosse terra.com estaria bloqueado. Se fosse .com.ar, bloqueado. Se fosse .com.net, bloqueado. Se fosse .net.br, bloqueado. Se fosse terra.gov.br, bloqueado. Só que os outros sites, ó, o google.com.br tem acesso, Gmail, Twitter. Twitter não, porque a gente bloqueou lá, né? Esqueci. Então, ó, a gente tem navegação normal aqui, o Maps, o YouTube, normal. Só aqueles sites que a gente definiu lá nessa ACL aqui, que eles estariam bloqueados, né? Que eles estão bloqueados, na verdade. Bom, a gente já testou essa ACL aqui. Agora, a gente vai fazer outra coisa. Digamos que você queira bloquear todos os sites que acessam esse servidor. Bloqueia tudo. Só libera alguns sites para intranet da empresa, por exemplo. Digamos que você tem uma empresa, você queira bloquear esses sites e tal. Eu vou editar então com o Vim, o squid.conf novamente. Aí agora aqui, na ACL liberados, eu vou colocar assim. Vou apagar essa diretiva aqui. E agora a gente vai inserir outra diretiva, que é ACL permitidos. Ou seja, ó, ACL permitidos, URL reject na etc/squid/permitidos. Então eu vou colocar esse arquivo lá no etc/squid/permitidos, né? Copiar ele aqui. E ele vai liberar acesso só para os permitidos e vai negar o acesso para todos os outros sites. Vou gravar isso aí. Vou editar então com o Vim permitidos. E vamos lá. Aqui no permitidos, eu vou colocar, por exemplo, .google. Sei lá, .wall. Agora eu vou liberar o wall para todo mundo acessar. Agora eu vou liberar, sei lá, Gmail. Agora eu vou liberar um e-mail, um Wikipedia, por exemplo. Wikipedia. Qualquer coisa, .wikipedia, qualquer coisa, tá liberado. Beleza. Agora então vou reiniciar o Squid e só aqueles sites que eu coloquei naquele arquivo de texto que vai ter acesso. Vou esperar então o Squid recarregar. E só o que tiver no arquivo permitidos é que vão poder acessar esses recursos no servidor Squid. Você pode fazer essas ACLs de bloqueio com qualquer, eu disse qualquer Squid que tiver, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para qualquer outro sistema que tiver o Squid. Tanto o Brasil FW, qualquer outro cache Squid, você pode estar fazendo isso. Então vamos lá. google.com.br, acessou. Acho que eu botei lá no permitidos, né? Então, o google.com.br eu permiti o acesso. Do YouTube eu já não permiti o acesso, então acesso negado. Eu permiti o acesso também ao site do UOL. Tudo que tiver uol.com.br, ele está permitido. Então, todo mundo vai ter acesso. Tá? Agora então o Gmail, eu liberei então o Gmail, então gmail.com. Só que é claro, ele vai redirecionar de gmail.com para essa do Google aqui, mas tudo bem, ele apareceu. E eu liberei também a wikipedia.com.br. Ah, não tem. wikipedia.org, acho que é alguma coisa assim. Aqui está. Como o CSS dessa página aqui, ela não está dentro do mesmo servidor, que ele pega em outro, aí a
o link pro CSS dessa página, ele não é ele fica bloqueado também, por isso que a página do Wikipedia ficou estranha assim, mas só que ela não é estranha assim, tá? Porque você bloqueou todos os outros que não seja, por exemplo, a Wikimedia Foundation, acesso negado. Então quer dizer, se no Wikimedia Foundation estiver o CSS da página da Wikipedia, ele não vai carregar porque ele vai dar acesso negado, obviamente, né? Por isso que a página do Wikipedia ficou engraçado assim. Interessante. Bom, aqui então, outros sites, né, como mostrei para vocês, ele está bloqueado, ó. Por exemplo, en.wikipedia.org, ele está liberado, ele está carregando e tudo. Ó, aqui apareceu até o CSS. Mas enfim. Aí, por exemplo, aqui, o site do Windows Update bloqueado. Qualquer outra coisa que tu venha digitar aqui, até mesmo endereço de IP, ele está tudo bloqueado, ó, acesso negado. Qualquer outro site, por exemplo, sei lá, fb.com, sei lá, qualquer coisa está tudo bloqueado. Então você só libera acesso para aqueles sites que você colocar nesse arquivinho de texto. Por exemplo, se você tiver um site corporativo fora de uma rede, você quer que só aquele site seja acessado, você tem essa ACL aqui para liberar só para esses sites permitidos. Agora, digamos assim que você queira, por exemplo, bloquear por endereços de IP. Se, por exemplo, a tua rede tenha só endereços de IP e não tenha domínios, você pode fazer isso aqui também, ó. Vou editar com o vim o squid.conf. E agora é uma questão assim que eu diria que é mais DNS, tá? Que daí, por exemplo, assim, todos os sites que vier dos endereços de IP, por exemplo, que eu bloquear aqui, eu vou fazer assim agora. Copiar isso aqui e vou colar. Então, ACL IP bloqueados. O DST aqui é de destination ou destino. Então quer dizer que todos esses endereços aqui, ó, o 200.234.21.23 e 200.212.15.45 estarão bloqueados. Eu vou aqui com o meu terminal, ó. Vou logar como root aqui também. E agora eu vou fazer o bloqueio então do site, por exemplo, nslookup www.baixaqui.com.br, tá? Então, eu vou pegar o endereço de IP do site do Baixa Aqui, copiar e vou colocar aqui em DST. Eu vou bloquear esse site aqui, ó, que é o 200.147.100.27, e eu também vou bloquear o segundo endereço de IP que esse site tem. Só que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Tá, bloqueei então 200.147.100.27 e o 200.147.36.25. Ele está HTTP ACES, DN e IP bloqueados. WQ gravar e sair. Service Squid Restart. E agora eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Bem interessante, depois que ele reiniciar aqui, ó. Talvez eu consiga acesso agora. Eu vou fechar isso aqui. Claro que esse recurso aqui você pode ser que ele funcione com alguns sites, pode ser que não, por causa do endereçamento de IP dos sites, tá? Então é provável que ele funcione como não. Ó, aqui primeiramente o Google tem acesso. Agora então eu vou vocês sabem que eu coloquei lá no squid.conf o endereço de IP do baixaqui.com.br, certo? Esse aqui é o endereço de IP do Baixa Aqui. Então, agora então vou acessar o baixaqui.com.br. baixaqui.com.br. Acesso negado. Só que se eu digitar aqui, ao invés de baixaqui.com.br, eu digitar tecmundo.com.br, opa, acesso negado, mas como assim? Como assim? Vejamos. Baixaqui.com.br corresponde ao endereço, a esses dois endereços de IP aqui. Ó, esse e esse. E
o tecmundo.com.br corresponde aos mesmos endereços de IP, porque talvez lá nesse site tenha virtual host, que eu mostrei para vocês no Apache como fazer o virtual host, muito mais. Então, se vocês bloquearem por endereço de IP, eu bloqueei esses dois endereços de IP aqui. Então quer dizer que se o mesmo site tiver o mesmo endereço de IP, vocês bloqueiam os dois no mesmo tempo. Então não é necessário nem ficar colocando o domínio, IP e tal. Coloca o IP ali do site que você queira bloquear, e ele bloqueia já a lista de sites que, por exemplo, é da mesma empresa, ou enfim, mesma empresa, mesmo domínio, qualquer coisa está bloqueado. Ó, tecmundo.com.br está bloqueado e o baixaqui.com.br está bloqueado também. Tá? Aqui está. Bom, agora então vamos aos bloqueios de palavras. Esses bloqueios de palavras aqui, na verdade eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu não gostei muito dessa configuração não. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês testarem aí, porque eu não gostei muito, mas eu não vou mostrar aqui. Bloquear então o squid por horário. Eu fiz um vídeo tutorial também para você estar bloqueando por horário o squid. Você trava, digamos que você trava entre aspas a internet em determinados horários que você não queira que essa internet funcione. Por exemplo, no horário aqui ACL madrugada, entre meia-noite e 6 da manhã, acesso negado. Só que eu vou alterar aqui pro horário que eu estou agora. Por exemplo, aqui é 17h42. Eu vou botar aqui 45 e vou deixar bloqueado até às 17h50. Só que daí eu vou trocar, vou deixar assim mesmo a CL madrugada só para teste. Então vamos lá, WQ para gravar e sair, Cersei Squid Restart, e a gente tem aquele bloqueio do horário, que todos os dias de segunda a segunda ele vai bloquear a internet, o acesso à internet ele vai ser bloqueado então todo dia no horário que a gente configurou ali, até o final desse horário que a gente configurou ali, com mais 1 minuto. Ou seja, se você configurou para que a internet seja bloqueado da meia-noite às 6 da manhã, 6 da manhã em ponto, ela não vai ser liberada ainda, ela só vai ser liberada às 6 horas e 1 minuto, porque ele tem 1 minuto de atraso do squid. Não sei porquê também, só sei que ele bloqueia a internet, ele mantém bloqueado ainda a internet por alguns minutos. 1 minuto a mais ainda, tá? Então vou acessar agora o Baixa Aqui. Eu tirei aquela CL, lógico, né? E eu vou navegar um pouquinho na internet. Como a internet é bom para estar navegando, né? Por exemplo, eu vou estar navegando aqui nos sites. Eu vou navegar então lá no servidor de Mirrors, lá do CentOS.ufs.br. Vou estar baixando arquivos. Veja uma coisa interessante que eu vou baixar aqui. Qualquer arquivo que tenha nessa listagem de diretório aqui, tá? Eu vou baixar rapidinho aqui que já está acabando meu tempo. É 17h45, já é 17h44. Vou clicar aqui para baixar, salvar aqui nos meus documentos, e veja que aqui eu estou baixando esse arquivo aqui, né? Só que quando ele fechar a internet, que ele vai fechar em 1 minuto, vou ver lá no meu reloginho, falta 15 segundos. Então ele não vai terminar esse download, ele vai terminar esse download, mas só que ele só vai fechar a internet para só esse download aqui em até quando ele acaba o download. Por exemplo, se você começou a baixar o arquivo às 23h59 e a internet for fechada à meia-noite, ó, acesso negado, esse arquivo ele vai continuar sendo baixado até a finalização dele. Veja que a internet aqui, ó, ela já está acesso negado por causa do horário, né? Eu bloqueei ela às 17h45 e assim ela vai ficar até às 17h51, mesmo que eu tenha configurado lá até 17h50. Eu bloqueei só 5 minutinhos aqui para mostrar como é que funciona a CL. Então quer dizer, os downloads não vão ser finalizados quando chega às 17h45. O squid ainda ele espera o cliente terminar de baixar o arquivo para finalizar.
Por quê? Porque se o cliente estiver baixando alguma coisa e tal, até mesmo porque o clique na URL foi antes do fechamento da internet pelo Squid. Então, ele vai continuar o download mesmo assim, porque o clique foi às 17h44, a internet foi bloqueada às 17h45, mas ele vai continuar baixando aí até as 17h46, 47, enfim. Ó, agora ele concluiu aqui o download e a internet, lógico, fechado aqui. Vou abrir aqui, ó, esse aqui é o meu arquivinho que eu baixei lá daquela listagem de sites lá. E eu continuo com a internet aqui bloqueada, né? Com acesso negado ainda. Isso é muito útil quando você, por exemplo, precisa bloquear um horário da noite para ninguém acessar esse servidor Squid. Porque se, por exemplo, esse Squid tiver acesso à rede externa de uma empresa, por exemplo, você pode fechar ele para que os usuários não se conectem, né, nesse Squid depois do horário. Ou do horário de trabalho, ou enfim, qualquer outro horário. Até mesmo no horário do almoço, você bloqueia a internet para que ninguém tenha acesso, para que as pessoas, né, enfim. Mas isso já é uma configuração mais particular de cada lugar, né? Aí não posso falar muito. Mas a gente viu aqui então o bloqueio de apenas alguns domínios. A gente fez alguns bloqueios de uma lista de sites, né, que a gente configurou. Bloquear tudo menos essa lista aqui de permitidos, né, que a gente vai bloquear todos os acessos menos o que tiver na lista de permitidos. E também a gente viu como bloquear os sites por endereço de IP, o bloqueio por palavras que a gente não viu, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês testarem, e o bloquear o Squid por horário, né? Que nem aqui eu botei uma outra CL, ó, a série do horário de almoço. Você fecha a internet da meio-dia às 2 da tarde para que ninguém tenha acesso. E também a gente tem uma outra CL que eu vou estar testando daqui a pouquinho, que é a CL para liberar o acesso ao site só no horário determinado por diretiva. Por exemplo, você tem no horário de almoço você pode acessar lá o Twitter, Facebook, daí você vai liberando o Orkut, enfim, só do meio-dia até as 2 da tarde. Depois desse horário, bloqueado para todos os sites também, tá? Você tem essa diretiva aí. Enquanto isso, ó, a internet aqui está bloqueada e eu vou esperar ela desbloqueada. Eu continuo aqui para fazer o vídeo, tá? Vamos aguardar enquanto ele desbloqueia. Ele vai desbloquear lá pelas 17h50. Falta um minutinho. Vamos aguardar. Muito bem, acabou o tempo então. Agora 17h50 aqui. E vamos ver. Opa, ainda não tem acesso? Pois é aquela coisa que eu falei para vocês. Depois que passou a série dos 17h50, ainda ele deixa a internet mais um minutinho fechada para acesso. Então quer dizer que ele vai negar acesso até as 17h51. Com esse outro prompt aqui, esse outro terminal, eu vou dar o seguinte comando então para a gente ver lá no log do Squid, né? Eu vou dar um tile -f /var /log /squid access.log. Então aqui no log, ó, apareceu só TCP denied. Vamos lá no cliente XP novamente, vamos ficar clicando até 17h51 para ver se ele vai liberar o acesso agora. Ó, agora sim, acesso liberado, e veja, ó, 17h51. Até aqui no log ele aparece TCP MIS, que aqui ele começou a liberar o acesso, né? Ó, TCP denied, então o acesso ainda estava negado até 17h50 e 59 segundos, e depois às 17h51 e 0 segundos ele libera o acesso aqui para o site, para acessar os sites. Até os outros sites aqui, por exemplo, de notícias e tal, enfim, a gente tem acesso agora. Veja que aqui ele apareceu algumas imagens, alguma coisa e tal, do log do Squid.
Agora então a gente vai bloquear, vamos liberar então acesso de alguns sites só em determinados horários. Vamos fazer o teste então com essa mesma diretiva, né, rapidinho aqui, de 5 minutos para demonstração só. Então eu vou fazer assim, comentar essa linha aqui. A ACL, digamos que você esteja no horário do almoço, do meio-dia às 14 horas, você pode acessar o Orkut, Facebook, qualquer coisa que tem aqui. Por exemplo, .facebook.com. Aqui eu vou botar .orkut.com e aqui eu vou botar, sei lá, outra coisa, o Twitter.com. Aí aqui a gente libera a ACL daí, por exemplo, assim, né, digamos que eu queira, vou mudar essa ACL aqui só para orientação mesmo. Então, redes _ sociais. Aí a gente libera aqui alô redes sociais e nega depois as redes sociais. Bom, essa série aqui a gente tem assim. Então quer dizer que do horário do almoço, que é do meio-dia às 2 horas, as redes sociais com esses domínios twitter.com, orkut.com, facebook.com estão liberadas no horário do almoço, porque almoço liberado do método alô redes sociais. Bom, depois desse horário, das 14 horas 1 minuto e 0 segundos, HTTP ACES DNI, vamos negar o acesso às redes sociais. Vamos testar então com o horário que eu estou atualmente agora, que é 17 horas 54 minutos, então eu vou negar eu vou liberar ele às 17 horas 55 minutos e vou bloquear ele de novo às 18 horas. Vou gravar e sair, Service Squid Restart, e vamos fazer o teste. Aguardar então ele reiniciar o Squid. Enquanto isso eu já vou tentando acessar a rede social lá, que é o Facebook.com. Ainda não. www.facebook.com. Acesso negado, ó. Veja que aqui, ó, é 17 horas 55 minutos, ó. Até 17 horas 54 minutos e 59 segundos, o facebook.com estava bloqueado. Às 17 horas 55 minutos e 0 segundos, ele está liberado. Se você olhar no log aqui, ó, ele deu aqui TCP denied facebook.com e depois ele liberou TCP miss 200, né, com facebook.com. Mesma coisa para o Twitter. Vamos ver lá o Twitter. Twitter.com. Ele está liberado. Meu Twitter é, ó, Wanderson CBS32. Me sigam no Twitter lá que eu falo tudo sobre tudo que vocês quiserem lá sobre servidores, ajuda. Eu falo tudo lá no twitter.com/WandersonCBS32. Me segue lá. Agora então, o Twitter a gente liberou, o Facebook e o Orkut, né? O Orkut.com. Isso você pode fazer com qualquer site, esse bloqueio, essa liberação. Você pode fazer com qualquer site até às 18 horas. Então aqui eu vou bloquear, daí depois das 18 horas eu vou bloquear o Twitter, o Orkut e o Facebook, tá? Depois das 18 horas. E antes desse horário, das 17h55 até as 18, o Twitter, o Orkut e o Facebook estarão liberados, tá? O Orkut aqui tem acesso.
Bom, eu vou aguardar então até ele dar 18 horas para mostrar quando ele vai ser bloqueado, tá? Vamos aguardar então. Bom, então antes de acabar o acesso aí da rede social, né, que é às 18 horas, eu vou informando então que daí no caso aqui, se você colocar, por exemplo, a CL, redes sociais aqui com URL reg.ec, aí você pode liberar mais redes sociais nesse período de horário e depois bloquear as redes sociais nesse período de horário com o parâmetro URL que tem aqui, né? No caso, vou mostrar aqui nesse arquivinho mesmo. URL underline regex-i e o arquivo de redes sociais, palavras de redes sociais, né? No caso, Twitter, Orkut, Facebook, Hotmail, outras redes sociais aí que tem. Agora então, faltando 30 segundos para terminar o acesso das redes sociais, então fechei o navegador aqui, vou ter que abrir de novo. Vamos então para o Facebook. Ele ainda continua com acesso. Agora então eu vou navegar aqui no twitter.com e a outra que é o Orkut. Beleza, a gente já está aqui com as redes sociais abertas. Agora vejamos que já chegou às 18 horas, mas não está bloqueado. Como assim? Pois é, ainda se você colocar 18 horas com horário 18:00, ainda você, como admin, vai liberar ainda por mais um minutinho para que os usuários façam logoff ainda das redes sociais por mais um minutinho ainda. Ó, já está quase cumprindo o horário então. Faltam agora 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já era. Acesso negado. Acesso negado. Não tem mais acesso à rede social. Agora vão todo mundo trabalhar e vão continuar ali no trabalho, né? Pois é. Aí a gente bloqueia o acesso bem no momento exato que acaba o horário. Com essa diretiva aqui. Bom, desculpa a brincadeira aí, mas tudo bem. Agora então a gente vai fazer outras ACLs aqui também, que é a CL do a última CL, né, que eu estava falando, né, que agora dos links bloqueados. Eu vou liberar agora. Sim, pois é, agora eu vou falar sobre os URLs que estão liberadas nesse período, então com aquele arquivinho de bloqueados aqui. Eu me sinto mais livre colocando os links em arquivos assim, como etc, squid, bloqueados e tal, para estar liberando acesso. Aqui eu vou botar então 18h10, que eu ainda vou prolongar mais um pouquinho esse vídeo, e das 18h15. Aí eu vou colocar. Aí aqui nessa ACL então, digamos que eu modifiquei aqui só pra gente testar agora, mas veja bem, ACL é almoço, aí a gente vai liberar esses links do meio-dia até as 2, tá? Que eu coloquei aqui. ACL bloqueados, daí temos o URL regex-i, o arquivo de URLs bloqueadas fora desse período. Aí a gente colocou aqui também http aces allow, então ele vai liberar o acesso no horário de almoço para os links bloqueados. E depois passando esse horário de almoço, a gente vai negar o acesso desses links bloqueados.
Vamos então fazer... sim, vou botar aqui 18:10. Bom, 18:15. E lá nesse arquivo bloqueados, eu vou dar um WQ aqui para gravar isso aí e editar com vim bloqueados. Então a gente vai bloquear o Facebook, o Twitter, o Hotmail, o UOL e Terra. E eu também vou bloquear aqui alguns outros, por exemplo, Blogspot, são blogs, né? Vou bloquear aqui também. Vamos pensar em outros links. Por exemplo, o site da minha rádio, por exemplo, que é o o servidor da minha rádio, que é o listen2myradio.com, só listen2myradio. E também vamos pensar em outra coisa, msn. Que é o br.msn.com, né? Vamos bloquear ele também. E vamos pensar em outra coisa. Vamos ver aqui. Google. E WQ gravar isso aí. Agora a gente então vai dar o service squid restart e vamos reiniciar o squid então. Muito bem, depois de então reiniciado o squid, vou voltar aqui. E agora então, do horário das 18:10 e 18:15, eu vou bloquear aquelas redes sociais. Vamos lá no cliente. E aqui ele continua com acesso negado. Agora Twitter. Eu vou negar o acesso do Google também, né? Vamos ver as outras redes que estão bloqueadas até das 18:10 às 18:15 aqui na minha série. Então, Facebook, Twitter, o Hotmail, hotmail.com, UOL, uol.com.br, bloqueado, terra.com.br, bloqueado. Qualquer blog que seja, por exemplo, o meu Wanderson, o nerd.blogspot.com.br, ele está bloqueado. Qualquer blog, por exemplo, o blog da rádio Rebelde Floripa.blogspot.com.br está bloqueado. Qualquer outro tipo de blog também está bloqueado por essa diretiva aqui, ó. Se eu bloquear qualquer coisa, .blogspot, qualquer coisa, está tudo bloqueado. Todos os blogs do Blogspot estão bloqueados, né? O servidor da minha rádio, que é o www.listen2myradio.com, bloqueado. E o do Google e do MSN, né, que eu já tinha mostrado antes. E qualquer outro site, por exemplo, wikipedia.org, ele está liberado. Então, quer dizer, eu bloqueei todas as redes sociais, né? Os blogs, eu bloqueei o site do UOL, do Hotmail, do Google, do Twitter, do Facebook, e liberei, no caso, e deixei aberto outros sites, por exemplo, Wikipedia, por exemplo, Deciclopedia.org. Então, eu deixei aberto todos esses outros sites aqui também, né? E, é claro, ó, aqui é o site da Deciclopédia, o blog decicloblog.blogspot.com, ele está com acesso negado, né? Porque tudo que tiver com blogspot, blogspot.com, blogspot.com.br, blogspot.gov ou qualquer outro tipo de coisa, ele estaria bloqueado.
Mesma coisa para o Decicloblog aqui. Agora então vamos aguardar até que ele dê 18 horas e 10 minutos para que eu continue navegando aí por esses sites Facebook, Twitter, Hotmail, Alter, Blogspot, Listen 2, MyRadio, MSN e Google. Vamos aguardar, só falta um minutinho agora. Muito bem, agora contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Liberada a rede social. Exatamente às 18 horas e 10 está liberada as redes sociais. Vamos acessar agora então, né? Agora que já está desbloqueado, eu vou acessando aqui o Google, o Hotmail. Vou acessar aqui o UOL, que agora está liberado, né? Agora pode. Terra e outros sites aqui, por exemplo, da Rádio Rebelde, né? E também o do meu servidor lá do Listen, o Decicloblog, que agora vai redirecionar também, né? Deu um pop-up aí no navegador. Bom, aqui está um pouquinho lento, mas ele está carregando. E enquanto a gente vai vendo aqui, o tempo vai passando. Então eu liberei das 18h10 aqui nessa diretiva, né? Eu liberei das 18h10 até as 18h15. Só que, claro, do horário de almoço, né? Daí você coloca aqui no lugar de 18h10, 18h15, você coloca do meio-dia às 2, ou então do horário de almoço que, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, o pessoal almoça do meio-dia, ou da 1h até as 2, ou do meio-dia até 1, daí vocês colocam aqui se preferirem, tá? Bom, enquanto isso eu vou navegando até as 18h15 para estar mostrando aqui como que está funcionando aqui o cache. Aqui no caso é o blog da rádio, ó, se vocês quiserem visitar aqui também. E eu tenho um novo blog meu também que eu lancei, só que eu não publiquei nada ainda, que é o blog Wanderson o Nerd, por causa do nome do canal, né? .blogspot.com.br. Aí vocês visitem lá que vai ter mais novidades também lá no blog que eu montei agora, tá? Que daí eu vou publicar algumas coisas lá também. Vocês vão poder ter algumas novidades por lá a partir de agora, tá? Ó, que nem no horário que tá aparecendo aqui desse... Bom, queria aparecer, não sei porque que não tá aparecendo ali, mas enfim. Agora então 18 horas e 11 minutos, certo? Pois bem, até as 18h15 vai ter acesso, então vamos aguardar até o horário que ele encerre o acesso das redes sociais, né? No caso daquela série lá do horário, né? De almoço, por exemplo. Vamos então aguardar aqui para que essa série seja finalizada. Muito bem, então agora fechando o horário aqui, faltam 10 segundinhos então para acabar a CL do horário, né? Vou recarregar então as páginas até as 18h16, que na verdade ele vai fechar essa transmissão de dados, né? No caso dos bloqueios aqui, ele vai fechar daqui a um minutinho por causa daquele probleminha que eu falei para vocês, que daí no caso é 18h15 você coloca na ACL, mas é 18h16 que ele entra em ação realmente, né? Aí eu vou esperar então, enquanto isso navegando, né, normal, site do Google carregando normal, sem nenhum problema. Aqui o do Hotmail, aqui do UOL. Enfim, aqui a gente está navegando tranquilo até as 18h16, né? Que daí ele vai encerrar o horário. Aqui o meu blog. Ó,
acesso negado. Então agora já é 18 horas e 16 minutos, então ele já negou o acesso. O meu blog aqui eu já não tenho mais acesso. O listing aqui eu não tenho mais acesso, acesso negado, né? O Decicloblog aqui eu vou recarregar ele, acesso negado. O Portal Terra, que eu neguei o acesso, né? Ó, agora ele aparece aqui um monte de acesso negado ali. Do UOL aqui também, vou recarregar, acesso negado. O do Hotmail aqui, no caso, talvez ele continua aqui por causa que é login.live.com, mas se eu digitar aqui hotmail.com, acesso negado. Do Google, por exemplo, se eu for fazer qualquer pesquisa lá, o Squid, ele já nem abre mais direito. E o do Twitter aqui também eu vou recarregar, acesso negado. Aqui o do Facebook, vou recarregar essa página. Daí no caso, se for uma conexão em HTTPS, ele pode mostrar assim, o Internet Explorer, no caso aqui, ele não pode exibir a página da web, tá? Daí no caso para conexão HTTPS. Agora na conexão HTTP, daí ele mostra a página de acesso negado. Pode ser que sim, que ele mostre no HTTPS, mas como é que criptografia, né? Daí ele prefere fechar a conexão, porque ele usa aqui os métodos connect para fazer isso, tá? Ó, que nem o do Google aqui, acesso negado. Só que ele deu acesso negado para aqueles sites que a gente bloqueou, mas os outros sites, né, que eu tinha configurado lá, que não seja o google.com.br, que seja, por exemplo, wikipedia.org, ele tem acesso, por exemplo. E outros sites que não estão dentro daquele recurso lá de sites bloqueados. Eu vou mostrar para vocês então ali, né, que daí é o Facebook, Twitter, o Hotmail e é isso. Aí no caso aqui nos logs, ó, se vocês repararem aqui nos logs, ele vai mostrar algumas coisas aqui também, ó, por exemplo, do Facebook, que a gente estava conectado por HTTPS no Facebook, ó, se você colocar e ver aqui, ele dá TCP denied, né, e ele tem, quando você conecta por HTTPS, ele tem o método connect, que nem aqui tem o TCP MIS 200, ó. Esse aqui é o método connect. Por quê? Porque esse site ele está na porta 443, que é a porta HTTPS. Então, aqui ele não vai usar outro método senão o connect para estar se conectando a sites em HTTPS, né? Daí ele usa aqui o método connect, ó, um monte de método connect. Quando ele usa um monte de método connect assim, é porque ele está usando a conexão em HTTPS, tá? Aqui nos logs do Squid. Bom, então era isso, essas configurações. Então eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, lógico, e você pode configurar essas ACLs da melhor forma possível, né? Para estar bloqueando o site, liberando o site, bloqueando todos os seus tipos de site, botando horário, né, de acesso. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um vídeo onde eu falo um pouco sobre essa ACL do horário, né? Que daí você pode também definir de segunda a sexta acesso normal e depois sábado e domingo acesso negado em determinados horários e assim por diante. É isso, até o próximo tutorial com mais dicas e novidades, fechando essa série aí de 40 tutoriais. Em breve eu estarei fazendo a finalização dessa série, então em breve. É claro que ainda tem muitos tutoriais ainda para fazer, tem aproximadamente aí uns 4 ou 5 tutoriais que eu vou lançar ainda até o fechamento desse semestre. Até o próximo tutorial e boas configurações. Até mais!